Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um momento com Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, te adoramos, Senhor. Te adoramos porque Tu és o Deus único. Te adoramos porque Tu és um Deus misericordioso. Deus Salvador. Criador deste mundo, Pai amado, nosso Criador, Pai. Deus, Tu não é um Deus feito por mãos humanas. Pelo contrário, Tu fizeste os humanos, meu Deus. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. E obrigado, meu Deus, porque através do Teu Filho Jesus Cristo, não seremos condenados, Pai amado. Porque o Teu Filho Jesus Cristo, quando veio a esta terra, veio para tirar o pecado do mundo, Pai amado. Que possamos, Senhor, nos alegrar todos os dias por termos a oportunidade de Te buscar em qualquer momento, Pai amado. E se alegrar pelo fato de o Senhor nos ouvir e nos ver em todos os momentos da nossa vida, Pai amado. Tu és um Deus zeloso, Tu és um Deus misericordioso, Tu és um Deus justo, fogo consumidor também, Pai amado. Senhor, que possamos andar nos Teus caminhos todos os dias da nossa vida aqui nesta terra, meu Deus. E que quando Teu Filho Jesus Cristo voltar a esta terra, possamos estar com Ele, ir para um lugar onde não haverá mais dor, choro, não haverá mais morte e nem mal algum haverá. Pelo contrário, viveremos para sempre, Senhor. Senhor, e que possamos nos alegrar de quando isso acontecer, vamos estar face a face e Te olhar todos os dias, Pai amado. Vamos estar em Tua presença todos os dias, Pai amado, na eternidade, Senhor. Que possamos nos alegrar e nos lembrar todos os dias disso, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, obrigado pela Tua palavra que vamos ler agora, Pai amado. Que o Senhor abra nossos ouvidos, nosso coração também, Senhor, para deixar a Tua palavra entrar, Senhor, e fazer morada em nós, Senhor. Nos dê entendimento, sabedoria, para que possamos compreender, Senhor, e nos dê humildade para saber que precisamos de Ti, até para ler a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos pro devocional aqui em Spurgeon, Charles Spurgeon. E a leitura de hoje é referente a 1 João, capítulo 2, versículo 6. 1 João, capítulo 2, versículo 6.
Vamos ler o versículo 5 e 6 para entender melhor o contexto. Versículo 5 diz assim: Porém, prestem bem atenção nessa leitura, gente. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter a certeza que estamos vivendo unidos com Deus. Versículo 6. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Amém. Então aquele que diz que ama a Deus é o que obedece a Ele. Que possamos lembrar disso. Que quem ama a Deus é aquele que obedece a Ele. Muito importante isso. O devocional diz assim: Por que os cristãos devem imitar a Cristo? Eles devem fazê-lo para seu próprio bem. Se desejamos um estado saudável de alma, se querem escapar da doença do pecado e desfrutar do vigor da crescente graça, que façam de Jesus o seu modelo. Pelo bem de sua própria alegria, se quiserem beber o vinho envelhecido, bem refinado, se quiserem desfrutar santa e alegre comunhão com Jesus, se quiserem ser elevados acima das preocupações e problemas deste mundo, então que andem como ele andou. Não há nada que possa auxiliá-los a andar em direção ao céu numa boa velocidade, como revestir-se da imagem de Jesus, que está em seu coração, para regular todos os seus movimentos. É quando, pelo poder do Espírito Santo, são possibilitados a andar com Jesus em suas pegadas, que serão mais felizes e mais reconhecidos como sendo filhos de Deus. Pedro, longe dele, é inseguro e inquieto. Em seguida, pelo bem da fé, se esforcem para ser como Jesus. A pobre religião, você tem sido duramente atacada por seus cruéis inimigos, mas não foi ferida tão perigosamente pelos inimigos como foi por seus amigos. Quem fez essas feridas na mão justa da santidade? O professo que usou a adaga da hipocrisia. O homem que com fingimentos entra na congregação, não sendo nada além de um lobo em pele de cordeiro. Assustado, o rebanho mais do que o leão que está lá fora. Não há arma tão mortal quanto o beijo de Judas. Discípulos inconstantes ferem o evangelho mais do que críticos sarcásticos ou infiéis.
mas em especial pelo bem do próprio Cristo, imitem seu exemplo. Cristão, você ama seu Salvador? O nome dele é precioso para você? A causa dele lhe importa? Gostaria de ver os reinos do mundo se tornando dele? É seu desejo que ele seja glorificado? É seu desejo que almas sejam ganhas para ele? Se for, imite Jesus. Seja uma carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. Amém. Muito importante essa mensagem aqui, gente. Aqueles que amam a Cristo são aqueles que obedecem a sua palavra. Amém. Vamos para a leitura em 2 Crônicas, capítulo 32. Segunda Crônicas, capítulo 32. A introdução do capítulo 32, ela começa com algumas referências. Senaqueribe invade Judá. As referências são 2 Reis, capítulo 13, capítulo 18, versículo 13 e 37, capítulo 19, versículo 35 e 37, e Isaías, capítulo 36, versículo 1, 22 e 22, capítulo 37, versículo 36 e 38. E a introdução do capítulo 32, de 1 a 23, diz assim: Os assírios invadiram Judá. Os assírios invadiram Judá em 701 a.C. Referência 2 Reis, capítulo 18, versículo 13, versículo 18, 35 e 37. E capítulo 19, versículo 14 a 19. E Isaías, capítulo 36, versículo 1 a 22. E capítulo 37, versículo 36 a 38. Documentos assírios também falam sobre esta campanha. Mas os assírios não vão vencer o reino de Judá. Mas os assírios não vão vencer. O reino de Judá vai durar mais uns 115 anos, até 586 a.C., quando os babilônios conquistaram Jerusalém. E o início do capítulo 32 diz assim: Depois de tudo isso e dessas provas de fidelidade que o rei Ezequias deu, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém, consultou os seus chefes militares e civis e propôs que tapassem as fontes de água que ficavam fora da cidade. E eles concordaram com o plano.
Muita gente se ajuntou e foram tapar todas as fontes e também o canal que atravessava aquela região. Isso foi feito para que os assírios encontrassem pouca água quando chegassem perto da cidade. Ezequias se animou e consertou as muralhas da cidade, construiu torres em cima dela e levantou outra muralha ao redor da que já existia. Também construiu defesas no aterro que havia sido feito no lado leste da cidade de Davi, e mandou fazer muitas lanças e escudos. Colocou oficiais no comando de todos os homens da cidade. Mandou os oficiais se reunirem na praça do portão de entrada da cidade e disse: Sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Assíria e do seu enorme exército. Pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que o que está do lado dele. Ele só conta com a força dos homens, mas do nosso lado está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo ficou animado ao ouvir as palavras do rei Ezequias. Algum tempo depois, Senaqueribe, rei da Assíria, junto com seu exército, estava cercando a cidade de Laquis. Ele enviou alguns oficiais a Jerusalém para entregarem ao rei Ezequias a seguinte mensagem: Eu, Senaqueribe, rei da Assíria, quero saber como é que vocês, moradores de Jerusalém, podem se sentir seguros ficando aí, enquanto o exército inimigo está cercando a cidade. Ezequias diz que o Senhor, o Deus de vocês, os livrará das minhas mãos. Mas ele os está enganando, e vocês morrerão de fome e de sede. Pois foi o próprio Ezequias que acabou com os lugares de adoração e com os altares desse Deus, e disse ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que adorassem a Deus diante de um altar só, e queimassem incenso somente naquele lugar, somente naquele altar. Será que vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos com os povos de outras nações? Vocês pensam que os deuses daquelas nações foram capazes de salvá-las das minhas mãos? Não houve nenhum deus das nações que os meus antepassados conquistaram que fossem capazes de salvar o seu povo do meu poder. Então, por que é que vocês pensam que o seu Deus pode salvá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem que Ezequias os engane assim. Não se iludam. Não acreditem nele. Nunca houve nenhum Deus que pudesse salvar o seu povo do poder dos meus antepassados.
ou do meu poder. Muito menos o Deus de vocês poderá salvá-los. Os oficiais, os oficiais assírios disseram coisas ainda piores contra Deus, o Senhor, e contra o seu servo Ezequias. E Senaqueribe escreveu cartas em que insultava o Senhor, o Deus de Israel, dizendo o seguinte contra ele: os deuses de outras nações não salvaram os seus povos das minhas mãos. Assim também o Deus de Ezequias não salvará o seu povo das minhas mãos. Os oficiais gritaram isso em hebraico aos moradores de Jerusalém, que estavam em cima da muralha da cidade. Os oficiais falaram a respeito de Jerusalém, como se ele fosse como os deuses de outros povos, que são ídolos feitos por mãos humanas. Aí o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram a Deus e pediram a sua ajuda. Então o Senhor Deus enviou um anjo que matou todos os soldados e todos os oficiais do exército assírio. O rei Senaqueribe voltou envergonhado para o seu país. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Foi assim que o Senhor Deus salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os outros inimigos. E Deus deu ao seu povo paz com todos os países vizinhos. Muitas pessoas iam a Jerusalém levando ofertas ao Senhor e ricos presentes para o rei Ezequias de Judá. Daquela época em diante, a fama de Ezequias foi crescendo em todas as nações. A doença de Ezequias. Há um comentário sobre isso. Além de salvar Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, versículo 22, Deus também atendeu ao pedido particular do rei Ezequias e o curou da sua doença. Referência 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 a 11. E Isaías, capítulo 38, versículo 1 a 8. E versículo 1, 8, 22 e 21 e 22. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Então, orou a Deus, o Senhor. E Deus respondeu, dando um sinal para provar que ele ficaria bom. Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, pois era orgulhoso. Por isso, Deus ficou irado com ele. Deus ficou irado com ele, com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Aí Ezequias se arrependeu do seu orgulho,
como também os moradores de Jerusalém. E assim o Senhor só castigou o povo depois da morte de Ezequias. A riqueza de Ezequias. Um comentário sobre. Deus abençoou Ezequias com muitas riquezas. Versículo 29. Nisso, a história dele é parecida com a história de Salomão. Capítulo 1, versículo 15. E capítulo 9, versículo 13 a 16. Versículo 27. Ezequias ficou muito rico e recebeu muitas homenagens. Construiu depósitos para guardar a prata, o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, os escudos e outros objetos de valor que possuía. Construiu também armazéns para os cereais, o vinho e o azeite, estrebarias para o gado e currais para os carneiros. Versículo 29. Ezequias também construiu cidades. Ele se tornou dono de muito gado e de muitos carneiros, pois Deus lhe deu muitas riquezas. Foi Ezequias quem mandou tapar a saída de cima da fonte de Giom e cavar no lado oeste de Jerusalém um túnel para levar água para dentro da cidade. Tudo o que Ezequias fez deu certo. Quando as altas autoridades da Babilônia enviaram mensageiros a Ezequias para fazerem perguntas sobre o milagre que havia acontecido em Judá, Deus não o ajudou. Pois queria pô-lo à prova, a fim de descobrir o que estava no fundo do seu coração. A morte de Ezequias. O relato da morte de Ezequias aparece também em 2 Reis, capítulo 20, versículo 21. Tudo mais que Ezequias fez, inclusive as coisas que fez como prova da sua dedicação a Deus, está escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e na história dos reis de Judá e de Israel. Ezequias morreu e foi sepultado na parte de cima dos túmulos dos reis, que eram descendentes de Davi. Quando ele morreu, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém lhe prestaram homenagens, e o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. E aqui vamos a algumas referências do capítulo, alguns comentários e referências. Capítulo 32, versículo 1. Senaqueribe, filho e sucessor de Sargão II. Ele reinou de 681 a 705 a.C. Capítulo 32, versículo 5. Consertou a muralha da cidade. Referência: 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 23.
cidade de Davi. Referência: 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 11. Capítulo 32, versículo 8. Ele só conta com a força dos homens. Referência: Jeremias, capítulo 17, versículo 5 e versículo 7. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Capítulo 32, versículo 9. Laquis. Referência: 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 27. Capítulo 32, versículo 20. Isaías, filho de Amós. Referência: Isaías, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 32, versículo 22. Deu ao seu povo paz. Segundo algumas versões antigas, o texto hebraico traz: guiou seu povo. Capítulo 32, versículo 24. Um sinal. 2 Reis, capítulo 20, versículo 9 e a 11. Capítulo 32, versículo 30. Fonte de Gion. A fonte principal que abastecia Jerusalém de água, de água. Um túnel para levar água. Esse túnel de uns 520 metros de comprimento levava a água da fonte de Gion do lado de fora da cidade. Referência: 1 Reis, capítulo 1, versículo 33. Até o tanque de Siloé. Até o tanque de Siloé. Referência: João, capítulo 9, versículo 7. Capítulo 32, versículo 31. Altas autoridades da Babilônia. Referência: 2 Reis, capítulo 20, versículo 12 a 19. Capítulo 32, versículo 32. Visão do profeta Isaías, filho de Amós. Referência: 1 Crônicas, introdução, capítulo 3, versículo 1. História dos reis de Judá e de Israel. Referência: 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 11. E por fim, sepultado na parte de cima dos túmulos dos reis. Também isso mostrava a importância do rei Ezequias. Capítulo 32, versículo 33. E é isso, gente. O capítulo 32 de 2 Crônicas. Que Deus os abençoe.